Fala galera, tudo bom? Vou gravar aqui um vídeo, já tinha um tempo aí que a galera tava querendo que eu gravasse um vídeo aí diferente pra falar quantos carros eu já tive e quais foram, né? Aí eu fiz uma colinha aqui e achei interessante fazer esse vídeo em duas partes pra não simplesmente listar, né, os carros que eu tive aí e contar pelo menos uma pequena história aí de carros e veículos de duas rodas aí, desde os primórdios até chegar o dia de hoje. Então eu vou nessa primeira etapa aqui, vamos dizer que ela vai pegar aí a minha infância, por volta aí de 77, 78 até 98. Então vão ser os primeiros 20 anos aí. Depois aí a segunda parte, os outros 25. Não tem tudo isso, mas eu acho que vai dar em duas partes de 20 aí. E aí é isso. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? A gente bateu aí incrível marca aí de 25 mil inscritos. Tá dando aí uma média de 1.000 inscritos por mês. O canal deu um salto aí, eu tô muito feliz com isso. Esse ano também marca aí uma mudança aí na minha vida no que diz respeito a carros. Quem me acompanha em todos os vídeos aí sabe, em vídeos passados aí, que eu sempre tive a vontade, principalmente por causa do momento que eu tô vivendo agora, de ter a necessidade de ter menos carros na garagem, né galera? E esse fim de ano aí eu tomei a decisão de realmente fazer isso, botar isso em prática. Então eu tô vendendo aí uma parte da coleção. A ideia é ficar só com 4 carros. Provavelmente aí vai ser as duas BMs e o pé de pano que fica. E aí o quarto carro aí a gente tá correndo atrás aí, sei lá. Tô bem aí a fim de comprar uma Z4. E aí, claro, quando isso acontecer vocês vão acompanhar. E aí eu vou explicar o porquê da minha escolha e quais são as razões que fizeram eu mudar de ideia em relação aos meus carros antigos, né, cara? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas daqui pra frente vamos ver se a gente deixa aí mais detalhado aí para vocês o que tá rolando na garagem lá embaixo. Mas até lá então vamos com aí nossa listinha especial aí, Favera, todos os carros da minha vida. Vou começar aqui. Eu nasci em 71, com 6 anos, 77. 77 acho que foi o ano. Foi o meu primeiro veículo aí. Meu pai me deu uma Monaretta, cara. Uma Monarch Monaretta Dobra-Matic. Deve vocês procurar esse nome aí na internet, aí vocês vão ter alguma imagem da bicicleta. Como tudo na minha vida, até os meus 25 anos, eu sempre tive coisas usadas, reformadas ou não, entendeu? Sempre, quando tá fora de moda, aí eu tinha essa coisa. Então, não foi, a primeira bicicleta também não foi exceção. Eu lembro bem que quem fazia muito sucesso era uma Caloi. Eu não lembro exatamente o nome da Caloi, cara, mas eu vou procurar ver na internet. Mas o que me marca muito a época, que era bonitinho, que ela tinha duas borrachas sanfonadinhas na frente do garfo, o garfo era duplo, que simulavam um amortecedor, né? Essa era a bicicleta da moda. E aí, é claro, meu pai sem grana me deu uma Monaretta. Na época ela já aparentava ter uns 10 anos de idade, mas meu pai reformou ela toda, deixou ela preta com os para-choques cromados e ela foi meu primeiro veículo, digamos assim. Ele me ensinou a andar na bicicleta e tal. E aí eu acho que já com o espírito de modificação, eu lembro como se fosse hoje que o que eu mais peguei no pé do meu pai foi que ele colocasse uma antena grandona na traseira da bicicleta. Aí minha bicicleta tinha uma antena de PX cortada, mas que pra mim, pra época, era gigantesca na bicicleta, fazia o maior sucesso na vila. Pois bem, eu cresci, comecei a trabalhar e aos 14 anos, entre os 13 e 14 anos, lá pra 84, eu comecei a trabalhar e meu primeiro salário foi para comprar uma bicicleta. Eu comprei uma Caloi 10 79, era a edição de luxo, eu acho, que ela era dourada e tudo nela era de alumínio. Então era uma bicicleta mesmo usada na época, tipo 4, 5 anos de uso, ainda era uma bicicleta muito top aí, tudo Suntour, os freios, cubo rápido, você não precisava de chave para tirar a roda. A bicicleta era muito maneira, né? E é claro que eu nunca consegui
ter nada original, pelo menos assim, desde o começo, eu tinha essa ideia sempre de modificar, de melhorar e tal. E, sei lá, no primeiro 6 meses com a bicicleta, eu desmontei ela toda e usei a cor mais louca que se podia ter em 84, que era o vermelho grená. Hoje em dia a gente tem várias versões dessa tinta, mas naquela época a gente chamava de vermelho maçã do amor. Era uma tinta bem complexa para se fazer. Você lixava o quadro todo, pintava o quadro de prata, hiper prata, aí pegava uma tinta preta, chapiscava o prata com pigmentos de tinta preta, esperava secar, aí passava 4 ou 5 demãos dessa cor, desse vermelho grená, que basicamente era um verniz com pigmento vermelho. E aí o prata e o preto davam uma profundidade 3D no quadro, assim, era uma coisa de louco, né? E foi uma inspiração de um Fusca de um cara que tinha uma oficina de caminhão lá em Bauru, perto da Motoclínica onde eu trabalhava. Ele tinha um Fusca clássico, banco Procar, roda gaúcha, rebaixado, e o Fusca do cara era esse vermelho grená. Aí então eu tive a Caloi 10 mais legal da vila durante um bom tempo. Só que aí eu cresci, né, cara? Entre os 16 e os 17 anos, andar de bicicleta já queimava o filme. Os meus amigos já tinham mobilete naquela época, que era o máximo que um moleque podia sonhar. E eu queria muito uma mobilete, cara. Queria muito, mas era muita grana, cara. Muita grana. Mas aí, resultado, meu pai me ajudou. Um cara que tinha muito dinheiro na época, uns falavam que o cara era mafioso. Eu lembro da cara do cara, velho. Era muito louco. O cara ia na oficina naquela época com um Monza 84 preto. Então era um carro zero, né, cara? Um Monza sedã preto, 1.8, primeira série, primeira fase ainda, preto. E o cara andava com a calça jeans bem apertada. Ó a figura, velho. Uma botona tipo cowboy, assim, com um couro louco lá, chapelão. Parecia um cowboy, um traficante cowboy. E esse cara tinha muita grana, e uma vez o meu pai falou dessa história da mobilete pra esse cara, pra esse cliente dele na época e tal. E esse cara ajudou meu pai, ele deu a grana pra comprar uma mobilete, e aí eu usei o meu salário pra ir pagando as prestações pro cara, né? Porque nessa época não se tinha crédito, comprar coisa, a prestação no Brasil com a inflação maluca era praticamente impossível. Bom, enfim, a mobilete que foi possível comprar na época foi uma mobilete 82, e não era o sonho de consumo da minha vida, porque a mobilete mais bala, a gente já está falando entre 84 e 85, saiu a Caloi CX. Procurem no Google aí que vocês vão ver. A mais bala que tinha era branca com os adesivos vermelhos, né? A mobilete era simplesmente maravilhosa. Para mim era, sabe, era a coisa mais fantástica do mundo. E a mobilete até 82, ela era feia na minha cabeça, porque ela tinha a traseira, na traseira do banco, o quadro fazia uma curvinha para cima assim, e ela era toda redondinha. E naquela época a CX já era uma mobilete mais moderna, a traseira, a rabeta era quadradinha, com paralama de plástico, era um espetáculo, mas a grana não deu para isso. E aí, man, então vamos fazer o quê? Vamos dar um jeito de deixar essa 82 maneira, né? E aí o vermelho já não ia ficar legal. Eu tinha acabado de sair da Caloi 10 com vermelho grená. E aí eu peguei essa mobilete 82, é uma mobilete prata muito novinha, muito inteirinha. E aí eu peguei, desmontei a mobilete toda e pintei ela de azul Los Angeles. Quem lembra aí do Voyage azul Los Angeles? Então eu queria um mesmo tipo de efeito de cor, só que completamente oposto. Então aí fomos lá no azul Los Angeles. E a mobilete do Favera ficou azul Los Angeles, com tudo absolutamente polido e cromado. Então acho que o meu espírito Zé Frizinho já veio lá de moleque, né, cara? Eu nunca gostei de nada adaptado, de nada zoado, de coisas porcamente adaptadas. Então isso não tem nada a ver com dinheiro, cara. A gente tinha esse espírito mesmo. E aí eu lembro como se fosse hoje, passou uns 15 dias o quadro pintado da mobilete na minha cama, e eu dormindo no chão com medo que alguém tocasse no quadro da mobilete. Foi feita uma pintura numa oficina ali de frente. Eu acho que no vídeo que eu mostro a Motoclínica, eu mostro essa empresa, o Mota. Funilaria do Mota, acho que ele existe até hoje, é de frente com a Motoclínica ali. E o pintor da época ali, que é uma oficina top até hoje, pintou o quadro pra mim.
E eu passei esses 15 dias polindo a mão, raio por raio, peças do quadro do motor, absolutamente tudo polido e imaculado. Ficou uma mobilete muito bacana. Então foi aí que eu entrei na era do motor a gasolina, né, galera? De já poder ir trabalhar de mobilete, era muito bacana, cara. Aí teve uma modinha na época que a gente tirava o escapamento original, colocava um escapamento dimensionado artesanal. E era muito interessante na traseira, no finalzinho ali do dimensionado, a gente soldava uma chapinha parecendo um pedal. E aí a mobilete ela tem aquela relação de marcha variável com polia, né? Muita gente hoje fala CVT, mas as mobiletes na década de 70 já tinham um câmbio variável, né? Tipo CVT. E aí quando você estava em alta, o motor estava todo encolhido para trás, porque mudava a relação das polias. Se você pisasse no escapamento, você empurrava o motor para trás e meio que você colocava o motor em neutro. Então era muito legal, cara. Você tava assim no gás, descendo a Avenida Nações Unidas ali. Naquela época que o que a galera adorava fazer era ficar subindo e descendo a Avenida Nações Unidas ali. E aí você metia o pé no escapamento, meio que desengatava o motor, né, da transmissão. E ela subia de giro assim, quase cortando de giro. Era muito legal, cara. Então aí foi o primeiro carro, né? Carro não, mas primeira condução motorizada do Favera foi uma mobilete 82 azul Los Angeles. Saudade da mobiletona, né? E aí é claro, né? O tempo passou, em 89 eu fiz 18 anos. E eu faço aniversário 16 de abril. E no dia 18 de maio de 89 eu tava com a minha carta na mão. E aí foi só alegria, como todos já sabem, né? Meu pai tinha me prometido o Chevette Verde 74, um pouco mais de um ano antes de eu fazer 18 anos. Eu ganhei o Chevette Verde 74, era um Chevette L, bem feinho. O pessoal que me acompanha no Face aí sabe, já viu algumas fotos dessa época. Eu tinha entrado no serviço militar, tava com a cabeça raspada. Tem uma foto do Chevette como eu ganhei exatamente do meu pai em 89. Eu odiava a cor do carro, cara. Achava um verde muito feio. Quem é do interior de São Paulo, nessa década de 80 e 90, lembra que a companhia de energia elétrica do interior de São Paulo chama CPFL, não sei se ainda é. E aí os carros, né, da frota da CPFL eram praticamente o mesmo verde do meu Chevette, né? Então os meus amigos me zoavam, falavam que o meu Chevette era da CPFL. Mas enfim, como eu nunca consegui ficar com nada ultrapassado com cara de original, aí esse carro foi recebendo várias modificações. Em breve aí a gente vai começar a transformação do pé de pano, né, no pé de couve com os equipamentos que era possível ter em 89. O mais legal, cara, é que nessa época eu era o responsável por ficar indo para Bauru comprar as peças dos carros dos clientes. Então, é claro, eu fiz amizade com todos os donos de autopeça em Bauru. Eles ficam todos ali naquela região ali da Marcondes Salgado, o finalzinho das Nações Unidas ali, e a rua de cima que eu não lembro o nome agora. Mas é onde tinha as maiores autopeças ali de Bauru na época. Acho que a região até hoje ainda abriga bastante autopeças ainda do meu tempo ali, Kikuchi-Goto, que era a autopeça, só vendia peça GM. Paraná Autopeças, que acho que ainda existe até hoje lá. E, puta, guardo com carinho a galera lá. E eu ganhava uma comissão, cara. Então rolava o seguinte, era o acordo que eu tinha 10% de todas as peças que eu comprava na loja. E esses 10% eu podia trocar por peças ou por acessórios. Então ficou fácil começar a equipar o Chevette, né? E no final aí do tempo que eu tive ele tinha rodas Momo, muito parecida com aquelas rodas da F40, que na época era top de linha, lançamento e tal. Bancos Procar, volante Panther, todo o conjunto ótico da Rossi. Então o Chevette, porque o Chevette original, o farol dele é aqueles faróis Silibin, né? Que o farol e a lâmpada é uma coisa só. E acende bem amarelo, é bem característico, né, cara? E aí foi trocado para esse... Era o modelo do farol do Chevette, mas com a possibilidade de você colocar uma lâmpada biodo. Então ele tinha isso, tinha a buzininha paquerinha, aquelas duas buzininhas atrás da grade.
Enfim, tinha bastante acessório bacana e o Chevette ficou maneiro, mesmo sendo um verde escuro estranho, né? Ironicamente aí o Chevette branco que eu acho lindo, vou pintar ele no verde em homenagem ao meu pai, em homenagem aí a os bons tempos que eu vivi em 89. Bom, como todos sabem também, o fato de eu ter vendido o Chevette foi porque eu tava noivo na época, tava super apaixonado e tal, e queria casar, velho. E aí não tinha grana, né, mim? Pra ter uma casa, pra ter uma minha vida separada do meu pai e tal. Afinal de contas, a gente trabalhava muito tempo junto já, enfim. Aí eu resolvi vender o Chevette pra comprar uma casa, velho. Não era bem uma casa, né? Quem mora no interior de São Paulo conhece bem esse tipo de construção. A pessoa compra um terreno, levanta os muros desse terreno e lá no fundo ele cria eles chamam no interior de São Paulo de edícula. Ele faz 3 cômodos no fundo da casa, no fundo do terreno, né? E ele muda nessa casa. Por quê? Porque daí o sonho do cara é construir a casa na frente do terreno, mas já morando. E eu consegui trocar o Chevette numa edícula semi-pronta. Ela tava, na época, era um terreno até bem grande. Tinha uns 300 metros quadrados, muito próximo ali da casa da minha mãe, um pouco mais para baixo ali. E ela tinha uns 300 metros quadrados, já estava aterrado e nivelado. No fundo, a edícula de 3 cômodos, que era quarto, sala, cozinha e banheiro. Já estava coberto, né? Rebocado com porta e janela. Precisava de acabamento e tal, mas eu estava super feliz. Por um lado de estar super feliz, que de repente a minha vida de casado ia começar por ali. Mais triste porque eu estava a pé, né, cara, sem meu carro e tal. E de vez em quando via o meu Chevette passando na rua, dava uma dor no coração, cara, era meio bizarro. Enfim, então aí, sei lá, por volta de 91, eu vendi o carro, fiquei a pé. E aí passou um tempo, né, cara? Eu falei, puta, cara, como é que vai fazer, né? Não tinha grana pra comprar um carro, era muita grana, era muito dinheiro, né, mim? E aí resolvi juntar uma grana e comprei uma CG 125 79 branca, cara. Fui comprar em Bauru com meu pai, eu não sei ler, naquela época a gente procurava coisas no anúncio de jornal, né? E aí consegui achar uma CG 79 bolinha, branca, que era bem raro. Eu acho que ela era 1980, se eu não me engano. E eu lembro que a moto era novinha, cara, novinha. Agora queimava óleo, parecia um motor 2 tempos. Falei assim, bom, é um jeito de eu começar a poder ir trabalhar, porque entre a casa da minha mãe e a oficina, vocês já viram esse trajeto várias vezes, é um pouco longinho pra ir a pé, né? E aí comecei a andar de moto de novo. Nunca fui muito fã de moto, não, e tal, enfim. Mas aquele negócio do motor tá queimando óleo era uma coisa complicada e eu não tinha grana pra fazer o motor da CG, né, cara? E aí eu lembro que apareceu, oficina é muito interessante nesse aspecto, cara, pra quem gosta de carro e tal. As oportunidades sempre aparecem, né, cara? Sempre tem gente comprando, vendendo, gente que tá chegando, gente que tá indo embora da cidade e acaba aparecendo oportunidades, né? Um cara tinha feito um acordo, não lembro exatamente bem a história, mas era alguma coisa assim, ele tinha feito um acordo com a empresa e ele estava mudando de Agudos para São Paulo capital, acho que ele estava sendo transferido para São Paulo, alguma coisa nesse sentido. E o cara tinha, meio uma Grale 27.5, acho que é isso? Eu acho que é. Elefantré. Cara, era uma nave espacial pra mim na época. Ela era 200 cilindradas 2 tempos, refrigerada a água, branca e azul. E ela era bem diferenciada. Era uma moto que no interior de São Paulo você não via nunca uma moto daquela, né, cara? Eu lembro que o disco de freio dianteiro era enorme e tinha uma capa, tinha um reloginho digital assim no painel que ficava indicando as marchas. E ela era bem famosa por dar pau em XL 250, né? Que naquela época o cara que tinha uma XL 250 era o cara, né? E a Grale era uma moto desconhecida, entre aspas, com motor de baixa cilindrada, né? Comparada a 250, ela era 200 cilindradas, mas que dava pau, tranquilo, né? E a moto era linda, cara. E o cara, acho que meio que
queria uma moto mais comercial para vender rápido, ele fez um rolo comigo. Eu não lembro na época, eu devo ter voltado algum dinheiro para ele, mas enfim, lá por volta de 92 o Faverani estava andando de Agrale 27.5. Foi muito interessante assim, porque eu nunca tinha saído na estrada com uma moto, né, cara? E uma prima minha em Garça foi casar e eu botei uma mochila nas costas, montei na moto e fui pra Garça. Assim, foi a maior aventura até então da minha vida, andar de moto na estrada. Aí andei lá 130 quilômetros até Garça e fui no casamento da minha prima. Um beijo, Francis. E aí foi muito legal, marcou bastante a minha vida. E aí, claro, passou um tempo, veio o primeiro acidente, né, galera? Moto é foda, né? Moto só dura a alegria até o primeiro tombo, né? Agudos estava entre Agudos e São Paulo. Vocês sabem que o que liga São Paulo a Bauru é a rodovia Marechal Rondon, que é uma pista de dupla, né? E passa ali na porta de Agudos. E aí essa rodovia na época era pista simples e estava sendo duplicada. Nessa época o que aconteceu, cara? No trecho que passava pela cidade de Agudos, eles fizeram um desvio por dentro da cidade. Então todo mundo que estava do Mato Grosso indo para São Paulo, que passava pela Marechal Rondon, nesse trecho tinha que entrar dentro da cidade para pegar o desvio lá na frente e seguir viagem. E aí eu tava num desses dias, já tinha um tempo que eu tava com a moto, tava todo confiante, andava forte com ela, né? A moto que subia de giro muito rápido e tal. E eu tava subindo uma avenida e uma pessoa, era uma mulher, num Monza Classic, cara, um Monza Classic vinho. Com ar-condicionado, que naquela época era bem raro de se ver e tal, com o vidro fechado, perdida entre as ruas da cidade, procurando a saída, porque ela era de São Paulo, estava seguindo viagem, enfim. Eu estava subindo uma rua principal, essa mulher parou num cruzamento e meio que estava procurando as placas e deixou o carro andar. Sabe quando o carro vai atravessando a sua frente assim, bem devagarzinho, como eu estava muito rápido, devia estar uns 80 por hora. Quando eu percebi que ela ia cruzar minha frente, eu batia no carro, eu pulava da moto. Eu pulei da moto, me arrebentei no asfalto, a moto bateu no carro, amassou a porta do carro e tal. E aí eu me estrepei todo, fiquei todo ralado, fiquei puto da vida. E era uma moto que era muito difícil de peça, não tinha concessionária Agrale em Bauru na época e tal. Bom, enfim, não precisou, naquela época a gente não tinha muito essas coisas de boletim e tal, né? Não tinha quebrado nada, tava todo ensanguentado, todo ralado, mas tava bem. A mulher ficou assustada e tal comigo e tal, mas me deu lá uma grana na época. Eu tava mais preocupado com a moto, que os ralados sarava, né? Tem alguma cicatriz até hoje. E aí peguei a grana, arrumei a moto, velho, e vendi a moto. E fiquei a pé de novo. E aí, cara, juntei, peguei o dinheiro da moto e apareceu lá um freguês que tinha um Chevetinho 76. Então esse foi o meu segundo carro. Um Chevetinho 76 marrom metálico, com o interior todo monocromático marrom. Bem inteirinho o Chevette, mas tinha bastante podre o carro. E ele me vendeu porque em Agudos é uma região ali, hoje não, né, que acabou. Essa área rural de Agudos meio que acabou. Só tem cana de açúcar lá, né, cara? Mas nessa época ainda tinha muita fazenda em volta da cidade. E esse cara tinha uma fazendinha, uma chácara ali por perto. E ele caiu com a roda num mata-burro e entortou o diferencial, né, cara? E aí o carro andava de lado, comendo pneu e tal. Ele tava desanimado com o carro, eu fiz uma oferta, ele aceitou. E aí eu comprei o Chevetinho com a bunda torta, né, cara? Não tava amassado o carro não, ele tinha bastante podre na traseira, mas ele andava igual um caranguejo na rua. E aí, mais uma vez aí o seu Olímpio me ajudou, a gente tirou o diferencial na oficina, e ele com a experiência foda que o velho tinha, desmontou o diferencial, alinhou o eixo, ele tem um tubo, né, tem a carcaça ali da coroa e pinhão, e sai os tubos que saem as pontas de eixo. Ele tirou os pontos de solda desse tubo, realinhou o tubo, tudo a olho, cara. Com varetinha, medindo e tal. Ressoldou o tubo, botou no carro, ficou zero, cara. E aí eu fiquei com esse Chevette um tempão. Sei lá, engraçado que na época parecia uma eternidade, mas aí eu começo cronologicamente a lembrar dos anos.
foram assim muito rápido, né, galera? Então, eu fiquei um período com esse chevetinho, mas tinha que fazer muita coisa no chevette, cara. Tinha que fazer muita funilaria e tal. E era um carro meio que transitório pra mim, né? Eu queria um carro melhor. Foi aí que apareceu em Agudos Chevette, ó. Uma Puminha GTS 74 vermelha, fechada. Nossa, cara, quando o cara passava na rua com aquela Puminha, eu ficava olhando assim, parecia uma Ferrari, né, cara? Achava a Puminha um negócio de doido. E aí fui e consegui fazer um rolo com o cara. E aí tava lá com a minha primeira Puma, sempre fui apaixonado por Puma. E aí acabei tendo então meu terceiro carro. Meu terceiro carro foi uma Puma GTS 74 vermelha. Ela não tava muito boa de pintura, não. Ela tava meia... Tinha uns craqueladinhos na fibra. Mas aí passou por aquele trato Favera Quality, né? O carro ficou bem bacana. Curti muito a Puminha, cara. Viajei com essa Puma pra São Paulo com um amigo. Nossa, cara, curti demais o carrinho. E aí precisei de novo mais um golpe do destino. Precisei vender a Puminha. Meu pai estava meio endividado na época na oficina. Foi nessa época que ele tinha se separado da minha mãe. A gente ainda estava bem, a gente trabalhava junto. E aí, tendo que sustentar duas famílias, o negócio estava pesado. Ele acabou entrando com umas dívidas aí com a agiota e tal. E aí, quando começou a ameaçar, a gente perdeu o barracão da oficina. Eu falei, quer saber, velho? Vamos vender aí. Eu peguei... Vender, na verdade, não foi o termo certo. Eu peguei o carro, assinei o DUT e dei na mão do agiota para pagar as contas da oficina com a promessa aí de que quando a coisa melhorasse, eu ia acabar tendo o carro de volta, né? Mas aí acabou não acontecendo isso, como todos sabem, eu acabei brigando com meu pai. Isso por volta de 93, mais ou menos. E peguei e fui pra casa da minha mãe, cara, sem carro, sem oficina, com, puta, com pouca esperança e tal, né? Mas aí vocês se lembram que eu tinha o terreno, né, com a edícula, né, cara? Era o único bem que eu tinha em 93. Minha irmã, nesse meio tempo, minha irmã tinha se casado e inclusive ela foi na lua de mel da minha irmã, ela foi viajar com a Puminha vermelha. No álbum de casamento da minha irmã tem fotos desse carro aí. Quando eu puder, for possível aí, tentar juntar algumas fotos antigas aí para fazer uns prints e colocar no Face para vocês aí. E nesse tempo que ela ficou casada ali, ela terminou o acabamento da edícula e estava morando nela. E aí, com esse revés na minha vida, precisei vender, né? Precisei pedir para minha irmã sair lá da casinha e pus a casa à venda, não conseguia vender. Naquela época era tudo muito difícil, a gente estava meio que para entrar no plano real, né? E era uma economia bem fechada, bem complicada. E aí, cara, apareceu um cara, me fez uma proposta de trocar dois carros pela casa. E eu tava precisando muito de dinheiro, né, cara? Eu falei, pensei, por que não, né, cara? Vamos fazer isso. Eu peguei um Chevetinho 7980, um Chevette hatch. O primeiro modelo do Chevette hatch ele tinha. Era um carro de uma professora. Tinha acho que 36 mil quilômetros o carro. Tudo original, tudo novinho, com exceção da pintura. Aquela pintura metálica acrílica antiga, né, cara? Ele se desbotava no sol. O carro que dormia no tempo acabava desbotando. Era bem característico da época aí. Então eu tinha um Chevette hatch, esse Chevette hatch 80, com a pintura queimada. E um Corcel branco 75. Um Corcel Standard branco 75. E foi aí eu tava, de repente eu tava sem oficina, com dois carros velhos e sem a casa. Mas aí com o dinheiro do Corcel eu comprei umas ferramentas, voltei a trabalhar no quintal da casa da minha mãe. O Muca nessa época tinha uns 10 anos de idade e eu comecei a ensinar o Muca a trabalhar para me ajudar, foi meu primeiro ajudante. E foi massa, reformei o Chevetinho todo lá com o Maurício, galera. Vocês aí que acompanhou a reforma do Monza SR, Maurício e o irmão dele trabalhavam juntos na época. E o Chevette hatch era muito bonito, cara, muito liso de lata. Foi só desmontado parcialmente, feito a pintura completa.
Naquela época eu usei um jogo de roda da Mangios de 5 pontas, muito bonita a roda, era o 14, que na época era o máximo, escapamentinho dimensionado 4 em 1. O interior do carro eu só troquei o veludo dos bancos que estavam ruins, coloquei o veludo do Chevette DL 91, que é aquele preto com os pinguinhos brancos assim, e coloquei um som sensacional no carro, 2 subwoofer Pioneer, módulos daquela época que era o módulo mais legal que se podia comprar, que era o TMP 2080 da Tojo, um CD Pioneer de painel, era um carro fantástico, cara. E foi com esse carro que eu me casei, galera, foi esse carro que me levou pra Bahia, que logo depois aí, 95, 94 para 95, foi quase quando o Chevette ficou pronto. André recebeu a proposta para vir trabalhar na Bahia com prótese, né, cara? E aí a gente acabou se casando e vindo pra cá, pra Bahia, Vitória da Conquista, o interior da Bahia. E esse carro me trouxe pra cá, é o carro que me ajudou muito a passar os primeiros anos aí, os primeiros perrengues aí e tal. E aí, sei lá, no segundo ano de Bahia as coisas já estavam mais ou menos tranquilas. Não vou entrar em particularidades do tempo, mas a pegada aqui é só os carros, né? Então aí a gente já tá falando do quarto carro, né, cara? Foi o Chevette 74, depois foi o outro Chevette 76, a Puma 74 e o Chevette hatch, né? O, 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 o interessante, entre Agudos e Vitória da Conquista, eu sempre fui apaixonado pela Mercury, né, cara? E eu tinha aquele carro do filme na cabeça desde moleque e tal. E aí, quando eu tava com oficina lá no quintal da casa da minha mãe, eu descobri um colecionador de carro no interior de São Paulo que tinha uma Mercury que ele tinha comprado de doadora para tirar peça para concluir a restauração de uma outra Mercury, socada aí numa fazenda, só a lata e o chassi do carro. E aí eu fui lá ver o carro e enlouqueci, cara. O carro não tinha documento, não tinha interior, não tinha nada. Era só a lata, o chassi e o bloco do motor no lugar. E o cara falou assim, olha, se você tirar daí, você leva, o carro é seu. Nossa, cara, a gente tinha uma Jurema original, que era a perua da oficina. Tava eu e o Demetrio, o Topo. Abração aí, Zé, meu parceirão aí das antigas. E o Muca, moleque na época. Detalhe, o Muca tinha 10 anos, o Demetrio na época era menor de idade e eu era o único marmanjo na parada, né? E aí a gente foi lá acho que é Piratininga a cidade. Catamos o carro, então eu posso considerar que esse também foi um carro, né? Então eu tive uma Mercury 51, ou pelo menos um pedaço de Mercury 51, que era o sonho de ter um carro antigo customizado, né? Desde moleque eu tive essa vontade e tal. Enfim, trouxemos o carro para Agudos, fomos parados pela polícia rodoviária na estrada, quase que eu fui preso. Imagina uma Kombi velha arrastando uma Mercury 51 sem nada, sem documento, sem vidro, sem farol, sem banco. O volante da Mercury era um alicate de pressão, que não tinha volante. A bordo da Mercury estava um menor de idade com o meu irmão de 10 anos. E eu tava puxando o carro com uma corda, cara. Pense aí. Isso dá história aí pra um vídeo só desse carro. Mas enfim, antes que me perguntem, a Mercury ela não é essa Mercury que eu tenho até o que eu tenho agora. Essa foi a primeira tentativa aí, né, de conseguir fazer um carro bacana aí. Aí acabou não dando certo, aí eu fiz um rolo com essa Mercury a troco de um Chevy 49 desmontado também, que aí quando pintou essa maluquice de vir pra Bahia, eu acabei tendo que vender, fiz dinheiro com esses carros pra poder conseguir vir embora, né, cara? Bom, enfim, fiquei com esse Chevette hatch e aí as coisas começaram a dar uma melhoradinha pra mim na Bahia e eu já achava a possibilidade de poder ter um Chevette do modelo novo, né, cara? Isso foi em 95 para 96, eu doido pra trocar de Chevette. Foi nessa época eu não tinha muita grana não tinha grana pra poder manter
um Chevette, não poder ficar indo pra São Paulo de avião. Então toda vez que a gente vinha da Bahia pra Agudos era de Chevette, né, cara? Eu passei um perrengue na estrada, nessa última viagem com ele, estourou o cabeçote, estourou um pneu. Lá em Formiga, ó, tem um monte de seguidor em Formiga, Minas Gerais. Abraço aí pra galera de Formiga, tem uma história aí nessa cidade, cara. Tipo, faltando uns 3 quilômetros pra chegar em Formiga, numa descida, o pneu que eu tinha no carro estourou. E aí paramos em Formiga pra comprar um pneu. Aí foi muito engraçado aí que era a roda nova, né, da Manjels, e na beira da estrada, na entrada da cidade, tinha, tinha um posto. E aí o cara não tinha máquina pra desmontar, teve que tirar tirar o pneu com espátulas, né? Eu quase morri do coração, que machucou toda a roda, mas enfim. Cheguei em Agudos meio sem chateado com o carro, né, cara? Arrumei o cabeçote na viagem, né, estando em Agudos, e vendi o carro por lá. E comprei um Chevette 88, cara, um SLE 88. Bonitinho, verde metálico, com umas rodinhas. Lá em Conquista, comprei esse Chevetinho. Então eu tive também um Chevette SLE 88, muito bacana. E aí, cara, pintou a ideia, a possibilidade, apareceu lá pra mim um Diplomata 89 preto, 6 cilindros a álcool, câmbio mecânico. Só que esse carro tava com a frente batida, carro preto. Mas era, putz, cara, era naquela época, em 98, 98, não era 98 ainda, finalzinho de 96. Era como ter uma BMW Zero hoje pra mim na época, né? Bati um rolo na orelha assim, ó. Tô Chevette pelo Diplomata batido. Tinha quebrado o farol, amassado a ponta do paralama, o para-choque, a rabeta ali tava tudo quebrada. O spoiler lateral ali do para-choque. Mas aí com um pouquinho de dificuldade, arrumei o Opalão, consegui peças e tal. Naquela época, cara, já era difícil demais. O Opala 88, 89, 90, o para-choque é cinza, grafite, e os apliques, as borrachões, as polainas laterais eram cinzas, muito difícil de achar. Consegui achar, arrumei o Opalão, e foi com esse Opalão que eu vim embora de Vitória da Conquista para Salvador. Isso, outubro de 97, mais ou menos, foi quando eu mudei para Lauro de Freitas, lá no bairro de Pitanga. Um abração aí, pessoal de Pitanga. E foi com ele que eu cheguei aqui, que inclusive veio cheio de coisa de mudança e tal. Esse foi o Opalão. Então o carro que eu cheguei aqui na Bahia, aqui em Salvador, foi um Diplomata 6 cilindros a álcool 89. Acho que ele fazia na cidade uns 3 quilômetros com 1 litro de álcool. Era pesado. E aí, cara, em 97, finalzinho de 97 eu mudei. Uns 6, 7 meses depois, 98, eu comprei meu primeiro carro zero, cara. Comprei um Suzuki Swift 1.0, 3 cilindros vermelho. E na época o carro era 96, modelo 97. Zerinho, cara. Foi meu primeiro carro zero. Puta, eu tenho um vídeo de VHS, cara, mostrando esse carro. Um vídeo que eu fiz pro meu irmão. Eu vou dar um jeito aí de transformar esse vídeo aí em MP4 pra colocar no canal. Vai ser bem legal, cara. Meu primeiro carro zero, um Suzuki Swift 97. Esse carrinho foi interessante porque fui pra São Paulo algumas vezes com ele. O carro andava muito, galera. 3 cilindros, 1.0. Eu não lembro, cara. Acho que devia ser uns 70 cavalos só. Mas o Suzuki é bem levinho. Muito econômico. Um carro indestrutível, cara. Não enchi o saco pra nada. Só troquei óleo e filtro do carro. Um carrinho. Tenho muita saudade. Aliás, eu tive 2 Swifts, né? Depois eu... Na segunda parte do vídeo, que esse vídeo tá bem longo aí. Eu falo mais do Suzuki pra vocês. Meu primeiro carro zero aqui na Bahia. E aí, nesse mesmo ano do carro zero, as coisas estavam dando uma melhoradinha boa pra mim aí. Eu pude comprar meu primeiro carro esportivo. E no finalzinho de 98, já estava um ano aqui na Bahia.
eu consegui comprar, cara, o sonho. Uma Puma GTB S2 84 branca. É, foi o último ano, né, da Puma Puma mesmo, fabricada em São Paulo, na Presidente Wilson. Ó. É, o carro já tinha as rodas estrela, aro 15. Um carro muito bacana, muito maneiro. Foi o meu primeiro carro antigo. E tem bastante imagem dela. A Puma ficou muito bonita. Eu pintei ela inteira, fiz o couro dela inteiro. Nossa, cara, foi aí que começou aquela coisa de eu ficar todo fim de semana na garagem, galera, mexendo com os carros. E tem muitas lembranças boas aí. Inclusive essa Puma até hoje está com um colecionador amigo meu. Ela continua imaculada aí, muito bacana. O Cuca era nenê aí, tinha um aninho mais ou menos nessa época. Quando eu comprei a GTB, tem foto do Cuca comigo no colo, no volante. Nenezinho, não sabia nem falar ainda. Mais pra frente eu acabei comprando uma segunda Puma GTB, que eu dei de presente pra ele. E isso vai ser história aí pra segunda parte do vídeo, todos os carros do Favera. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte. Acho legal ficar contando o contexto de época de cada carro, como foi. A segunda parte, até chegar nos dias de hoje aí, tem bastante carro interessante, bastante história estranha, bastante história engraçada. Mas isso fica aí para um outro vídeo. Grande abraço para vocês. Mais uma vez aí, obrigado pelos 25 mil inscritos. E tá piscando, man. Abraço.